Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou passar uma dica para vocês. É a dica mais longa e mais complexa que eu já passei até agora, mas ela é muito recompensatória depois. Se vocês conseguirem se adaptar, é uma técnica bem fácil, só que ela tem uma barreira de entrada que ela precisa de muitos materiais e tal, mas eu vou tentar passar o máximo de dicas que eu puder para vocês, tá? É uma técnica de moldagem com moldeira fechada, bem rápida. Eu faço uma moldagem de um protocolo em no máximo 15 minutos, tá? Eu como comecei há muito tempo na implantodontia, então eu passei já pela moldeira fechada, moldeira aberta, passando fio dental, não sei porquê, mas o meu nunca dava certo, eu tirava a barra, quando voltava não estava mais passiva, ela estava ativa, tinha que dar solda. Depois eu fui para a moldagem com guia multifuncional, mas também não dava certo porque dava 2, 3 meses, eu tinha que reembasar, porque no guia multifuncional a gente injeta só o material leve, ele não tem resiliência suficiente para empurrar o tecido mole. Então era complicado. Aí eu juntei vários tipos de várias técnicas, né? Uma técnica que eu aprendi na especialização com o Ricardo Falcão Tuller. Eu uni essa técnica com, eu fui aperfeiçoando, fui mudando, acrescentando e deixei ela do meu jeito, tá? Eu uso normalmente os protocolos, essas pecinhas aqui que chamam bandeirinhas de Palaci, tá? Então hoje eu não uso mais porque eu já me adaptei bastante, eu já tenho um pouco de prática, então eu não uso mais essas bandeirinhas de Palaci, que ela dá distância dos implantes. Então meus implantes meus protocolos são todos mais ou menos padronizados, são pacientes diferentes, mas eles são, se você observar aqui, eles são todos bem próximos, assim, bem parecidos, sabe? Independente do paciente, claro, respeitando as limitações biológicas do osso, o espaço, mas são todos mais ou menos parecidos, tá? Ficam mais ou menos a mesma distância, tranquilo. Então eu uso uma técnica que eu já pego a resina que ela tiver já polimerizada, fica como se fosse um Lego. Eu já deixo o Duralay aqui polimerizado por bastante tempo, aí eu corto ele com um disco diamantado em bisel e eu vou encaixando, fazendo como se fosse um Lego mesmo, tá? A gente coloca aqui, vai encaixando, ó, dependendo do tamanho, deixa ele um pouquinho solto aqui e eles vão se encaixando, tá? Como se fosse um joguinho de montar. Aí o espaço fica bem curto entre eles. Aí a gente consegue colocar bem pouco acrílico, no caso o Duralay que eu uso, e o vetor de contração é bem menor, tá bom? Então eu escolho mais ou menos assim. Como eu já faço tudo meio padronizado, eu já tenho os tamanhos mais ou menos certos, tá? Mas você, às vezes, quando vem uma prótese que não fui eu que fiz, os implantes eu não fiz, encaminhado por um colega, um que o osso dá uma distância muito grande, para eu escolher esses pitombin tem uma dica, eu pego a radiografia panorâmica do paciente e coloco uma pecinha dessa na frente, daí eu vou escolhendo o tamanho, sabe? Eu pego na própria radiografia, olho a radiografia no negatoscópio e vou marcando o tamanho, corto e preparo. Eu vou explicar como que eu faço minha técnica do pincel, tá? Eu uso o pincel, o 00402 da Condor, de Marta Brasil. Esse aqui é um novo, mas esses dois aqui, ó, são bem velhinhos, eu uso há bastante tempo. E eles não estragam, tá? Porque a dica, assim que eu acabei de usar, eu pego um pouquinho de vaselina e penteio ele aqui. Quando ele arrepia, que ele não está muito bom, a dica é você lavar ele com shampoo de cabelo normal e eu deixo ele de um dia para o outro no condicionador secando, de molho, tá? Esse aqui é o meu monômero, eu coloco nesse potinho aqui que facilita bastante, não precisa contar gota, aquelas coisas. Eu uso 2 potinhos de líquido, por quê? Porque eu molho o pincel para pegar a bolinha aqui, né? Eu molho o pincel para colocar a bolinha e quando eu vou voltar para o líquido, eu dou uma lavadinha nele, limpo aqui e pego um líquido limpo,
para não ficar aquele líquido todo ruim, sabe? Aí eu lavo ele aqui, é bem rápido, tá? E eu vou unindo. Quando é um protocolo muito grande, que vão muitos dentes, mais de 6, aí eu pego o seguinte, eu pego uma seringa dessa descartável e uma pontinha de clareamento. Eu preparo o Duralay aqui, ele bem líquido, coloco ele dentro da seringa, né, com cuidado, e só vou colocando aqui um pouquinho, tá bom? Porque é bem pouco que vai mesmo. Se ele tiver bem fluido, esse tanto aqui dá. Agora, se ele tiver muito grosso, muito plástico, para não entupir, eu corto, eu deixo esse buraco aqui maior. A moldeira que eu uso são essas aqui, eu deixo elas já cortadas, tá? Do tamanho certo que eu preciso, já deixo elas mais ou menos cortadas. Eu coloco ela com cera aqui para ajudar no material, mas uma moldeira que eu uso muito, que pouca gente conhece, são essas moldeiras da Infinity. São moldeiras que elas são conversíveis. Você pode deixar a moldeira do tamanho que você quiser e ela usa várias vezes. Eu tenho um jogo só de 4 moldeiras dessa e para mim é o suficiente, tá? A gente pega, escolhe a moldeira, coloca a cera normal e você molda. Você deixa do tamanho que você quiser. Aqui eu poderia até voltar esses dois aqui que ainda daria. Tá bom? E eu moldo com material, a silicona da sua preferência, de eleição. Você eu coloco, depois de unido aqui, eu coloco o material leve com a seringa, uma seringa parecida com essa, mais de prótese. Eu coloco leve, coloco o pesado aqui, um pouco do leve e moldo. E tiro, não tem problema nenhum. Para facilitar, às vezes, quando está muito demorado, nesse potinho aqui eu coloco um pouco de água fervente, água quente. Eu tenho uma maquininha ali, chama Ligue Ferve, ela ferve a água em 3 segundos e eu coloco aqui. É o tipo de uma cafeteira. E quando a distância é muito grande, eu uso essas traves, são traves ou pitombinho, eu peço para o pessoal do laboratório fazer. Para que ela não dê contração, eu deixo ela descansar bastante tempo. Essa aqui tem 1 mês mais ou menos. Para eu saber se ela tá boa, eu vejo se ela tá bem firme, se ela não tá resiliente ainda. E eu uso quando a distância é muito grande. Aí eu corto ela sempre na diagonal, porque daí você consegue aumentar ou diminuir o espaço. Tá bom, pessoal? Essa é a dica que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Boa sorte.